Olá, bom dia. A Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Osseri, está reunida neste momento aqui no plenarinho da Casa para hoje discutir o tratamento para crianças e adolescentes. Não, daqui do conselho da criança. Então, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer pela presença. Bom dia a todos também que nos assistem pela TV Câmara. Então, dando início à segunda reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, eu quero agradecer o membro titular, vereador Luiz Carlos Rossini, o vereador professor Alberto. Aproveito também e estendo os meus agradecimentos à conselheira Débora Palermo, do Conselho Tutelar Região Leste. Cumprimento e agradeço a presença da Daniele Guimarães, conselheira também da região Sudoeste. A Margarete Aguilar, conselheira tutelar, região Leste. A Martina, do Instituto Padre Haroldo. A Lúcia Esdóia, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O cabo Ana Cláudia, do 47º BPMI. O soldado Simonato, também do 47º. O soldado Felipe, do 47º. Meu amigo Carlos Morello, coordenador da Pastoral da Sobriedade, da Arquidiocese de Campinas. Gilda dos Santos, educadora social do MVM, Movimento Vida Melhor. Obrigado pela presença. O Fernando Alves, assessor parlamentar do vereador Jorge da Farmácia. Cumprimento também a senhora Yoshi, advogada, analista de sistemas, que já trouxe um caso para a gente. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a questão do tratamento para dependentes de álcool e outras drogas, outras substâncias, envolvendo crianças e adolescentes. Hoje eu estou muito bem amparado aqui pelo vereador professor Alberto, ligado à igreja. Para quem não sabe, a igreja hoje salva mais vidas do que o poder público. Enquanto o poder público oferece aí cerca de 15 mil leitos, as igrejas estão oferecendo cerca de 70 mil leitos para tratamento de dependentes químicos. E amparado também pelo vereador Rossini, também um combatente, um militante nessa causa, né? Então isso é muito importante para essa comissão, porque ela traz uma comissão com propriedade para debater vários assuntos. E se tratando do tema uso e abuso de drogas, né, tratamento para crianças e adolescentes, eu decidi abordar esse tema devido a inúmeras demandas que começaram a chegar no gabinete, mas antes mesmo de me tornar vereador, de estar como vereador, essas demandas já chegavam na Coordenadoria de Prevenção às Drogas. E na época, eu lembro que eu comecei um diálogo com o governo do estado para criarmos o Recomeço Jovem Adolescente. E o primeiro local, óbvio, né, natural, você fala hoje em droga, você lembra do Instituto Padre Haroldo. Foi onde eu tive o primeiro contato para entender o porquê que o Instituto não estava mais atendendo crianças e adolescentes. Foi quando veio a informação, a notícia, que, segundo a saúde,
não existia demanda. Falei, não é possível. Então, a partir daí, eu comecei a fazer um balanço, né? Comecei a fazer um balanço dentro da coordenadoria, porque as pessoas lêem a plaquinha escrito Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Às vezes ela não sabe o que significa prevenção, mas ela lê a palavra drogas, ela corre para pedir ajuda, para pedir socorro. E comecei a registrar o número de mães, de pais, de representantes legais, pedindo ajuda para crianças e adolescentes. E aí eu não tinha outra saída a não ser o CAPSI, que é o Centro Psicossocial Infantil, que é da área da saúde e que oferece esse amparo, né, essa retaguarda. E quando eu fui constatar, conhecer o local, eu me surpreendi, porque é uma casa, é um ambiente aonde trata-se não só dependente químico, trata-se autista, tem lá a questão do amparo ao síndrome de Down, ao esquizofrênico, ou seja, todo mundo junto. E eu não posso concordar com isso. Eu sou especialista em dependência química, eu milito nessa área desde 2005, e é algo assim que você enxerga como um band-aid, né, para uma fratura exposta. Você não consegue enxergar assim como a solução. Então, é uma ferramenta, sim, louvável, que deve existir, que é a questão do CAPSI, mas não apenas o CAPSI. Nós temos que ter outras ferramentas, o cardápio ele tem que ser um cardápio completo, né? Nós não podemos também pensar que só a comunidade terapêutica vai resolver, mas por que não ter uma comunidade terapêutica para jovens e adolescentes? Qual que é o problema? Tem pessoas que se identificam com comunidade terapêutica. E o que nós estamos vendo hoje são os pais perdendo, mas assim, de lavada para o tráfico de drogas. Porque o tráfico oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. O tráfico oferece a bermuda que o menino quer, oferece o celular que o menino quer, oferece R$500 por semana para o menino ficar de olheiro, dá 14 pinos na mão dele, fala para ele, vende 10, 4 é seu. Faz o que você quiser, ou usa ou vende. Então fica difícil essa competição, fica difícil, né, você conseguir educar os filhos num mundo hoje tão corrido, onde o pai tem aquela função de legislador e não consegue legislar. E aí entra um outro campo também, que a gente sempre discute, porque hoje nós estamos falando de tratamento, né, da falta de tratamento para criança e adolescente, mas nós temos que levar em conta que a prevenção ela também é uma ferramenta bem-vinda. Então, nós temos que trabalhar a prevenção para evitar que nasçam novos dependentes químicos. A gente não pode pensar só no tratamento. Temos que pegar o mal pela raiz. E nós temos hoje o PROERD, até representado aqui por 3 policiais militares. Aí todo mundo fala, nossa, mas a polícia fazendo o trabalho de prevenção, a polícia, além de repressiva, ela tem sim um trabalho de prevenção e um trabalho mundial, um trabalho que é referência. E se nós pesquisarmos hoje na internet, vocês vão ver que são poucos os trabalhos voltados para crianças e adolescentes. Temos o PROIN também da Guarda Municipal, e eu quero reforçar aqui que o convite para essa reunião foi feito para todos da área da saúde, inclusive para o nosso secretário, né? Foi convidado também o Ministério Público, o convite foi encaminhado, independente do promotor, mas seria interessante, né, a presença de algum representante para poder mencionar toda essa situação. E então veio a questão do Conselho Tutelar, que é o que eu vim observando. Tudo que é de encaminhamento, você praticamente encaminha os pais para os grupos de amparo, né, no caso, amor exigente, né? A criança fica naquela expectativa se o pai vai conseguir legislar ou não, até porque é baseado no princípio, né, se eu não me engano, é o 5º ou 4º princípio de amor exigente, que diz que pais e filhos não são iguais. É o 5º? Quem que participa de amor exigente? Acho que é o 4º ou 5º princípio, que diz que os pais precisam legislar e os filhos precisam obedecer. Mas hoje, infelizmente, nós estamos deixando as nossas crianças sem educação, estão se tornando adolescentes, estão se tornando pais e não conseguem educar porque não foram educados. Então, nós precisamos dar um jeito nisso e essa comissão ela vem nesse sentido.
com uma formação, graças a Deus, bem estruturada, como já mencionei, o vereador Rossini, que tem grande conhecimento na questão dos trabalhos de prevenção às drogas, o professor Alberto, né, o nome já diz, professor, além de toda a sua ligação com a igreja. Isso é muito importante, até porque a espiritualidade não é nem tanto a religião, mas a espiritualidade ela é primordial para que a gente possa recuperar o dependente químico, independente se é adulto, criança ou adolescente. Então, essas são as ferramentas que nós temos, e eu gostaria, então, de chamar a mesa até para dar continuidade e explanar um pouco a situação que os conselhos tutelares estão vivendo. Eu chamo aqui, então, a conselheira Débora Palermo, por gentileza, e vamos fazer o seguinte. A Débora ela vai fazer a explanação, e logo após nós abrimos para perguntas, até para que a gente possa criar aqui um debate. Eu estou observando aqui várias pessoas que atuam, né, na área de crianças, adolescentes e também na questão da prevenção às drogas. E eu quero que vocês se sintam à vontade. A Rose fez especialização comigo. Viajamos muito, né, Rose? Várias aulas, mais de um ano, indo toda a sexta para São Paulo, às vezes ficando lá, né? Às vezes tinha aula de sábado, aprendemos bastante. E desde sempre é esse tabu que a gente precisa quebrar, esses paradigmas aí que acabam só atrapalhando e deixando aí crianças e adolescentes reféns desse pior mal do século, que é o problema das drogas. Então, após a Débora falar, vamos abrir para perguntas, e quero que vocês se sintam à vontade, tenham toda a liberdade para perguntar, para a gente debater uma questão ou outra aí que envolva o tema. E depois eu vou passar a palavra aos membros da comissão, o vereador Rossini e também ao professor Alberto, e eu com certeza falo mais um pouco. Bom dia. Só um minutinho. Pois não? Eu estou recebendo aqui, eu quero agradecer Sandra Bragni. Oi, Sandra. Muito obrigado pela presença. Coordenadora do CAPSI. Travessia. A Lúcia eu já cumprimentei. A Carmen, assistente social, DOA, Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. A Priscila Teodoro, idealizadora do grupo Geração Palestra e Arte. Nós já tivemos um contato, né, Priscila? Junto com o seu, desculpa, namorado, né? Isso, não sei se estão noivos, casados. Então, o seu nome, desculpa que eu esqueci. Jefferson Carvalho. Muito obrigado pela presença. Nós tivemos um contato, né, no começo do meu mandato, eu lembro, mas infelizmente nós não conseguimos, né, aquela verba necessária para um trabalho tão importante que é a prevenção das drogas através da arte, através da cultura, e eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo que é fator de proteção, que você possa levar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, porque o tema é pesado, é bem-vindo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos aquela verba, e eu tenho absoluta certeza também que se a gente continuar firme aí, junto aos parceiros, nós vamos conseguir aplicar esse trabalho que é de extrema importância, principalmente para as escolas, né? Para as escolas. Por favor, Débora. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o vereador Nelson, né, por convidar os conselhos tutelares para esse debate. Não esperava compor a mesa, mas será um prazer discutir. Eu quero dizer que eu vou falar sempre em nome do Conselho Tutelar Leste, porque em Campinas existem 5 conselhos que atuam nas 5 regiões de Campinas, né? Leste, Norte, Sul, Sudoeste e Noroeste. Então, sempre a minha fala vai ser em conformidade com o Conselho Tutelar Leste, que atende a região central, que é onde fica a maior parte desses meninos em situação de rua, em uso e abuso de substâncias psicoativas, tá? Então,
eu gosto de deixar claro isso para não ter, né? Porque existem formas de trabalho diferente entre os conselhos tutelares também, tá? É um debate importantíssimo. Eu fico muito feliz de vereadores se sensibilizarem com essa causa, porque para nós do Conselho tem sido muito sofrido trabalhar em Campinas atendendo adolescentes e crianças até dependentes químicos, por faltas de política pública que atenda esses meninos e essas meninas, né? Como o vereador Nelson falou, o que nós temos para oferecer hoje são os CAPs-I, que em muitos casos tem dado certo, mas em muitos outros casos não tem sido eficaz, não tem dado resultado algum. Os pais voltam ao conselho muito preocupados, muito aflitos, alguns desesperados, entregam seus filhos para serem acolhidos, porque não conseguem mais administrar a questão do uso abusivo de substância e a falta de tratamento na cidade. Nós não temos comunidade terapêutica, nós temos, acho que, 2, não sei se abriram mais algum, mas apenas 2 leitos no Hospital Ouro Verde, que são para internação em casos extremos, mas extremos mesmo, né, assim, absurdos. Então, o que fica, né, para nós, enquanto conselho? Você vê o menino na sua frente, muitas vezes só a mãe lá, porque ela não consegue nem levar o filho, ela vai sozinha, né, pedir socorro, pedir ajuda, e a gente não tem conseguido atender essas famílias. A gente não tem conseguido, a não ser o CAPs-I, como eu disse, né, que tem essa dificuldade. As mães também reclamam muito, que chegam lá, tem autista, tem todos os outros tipos de atendimento junto com os filhos, e elas não conseguem que os filhos sejam atendidos a contento, né? Por conta disso, eu fiz uma representação enquanto Conselho Leste, né, como coordenadora do Leste. Eu fiz uma representação no dia 23 de janeiro ao Ministério Público, pedindo, né, que o Ministério Público conversasse com a saúde, né, tentasse conversar com a saúde, para que sejam apresentadas novas formas de tratamento, novas opções para essas famílias e para esses adolescentes, e outras medidas, inclusive, né, para que eles sejam atendidos. Isso porque nós chamamos por 3 vezes o secretário de Saúde para uma conversa nos conselhos para colocar essa situação. E ele não compareceu em nenhuma das 3 conversas, né? Nenhuma das 3 solicitações do conselho ele não compareceu. Sequer, né, fez uma reunião com 2 técnicas, que foi uma reunião muito pesada, muito tensa, e que não alcançamos nada com isso. Então, eu recorri ao Ministério Público, inclusive por conta das gestantes grávidas. O estatuto é muito claro. A criança ela tem que ser protegida desde o ventre, desde a formação dela. E em Campinas, nós temos o consultório de rua, ele atende essas mães nas ruas, gestantes, não comunicam o conselho para que a gente tente aplicar a medida de proteção para essa mãe, oferecer para ela um tratamento, ajuda, né, para que essa criança nasça em condições de dignidade humana, né, que a lei diz que todos têm direito à dignidade humana. E o que a gente consegue fazer é depois socorrer, né? Há pouco tempo, nós estávamos no conselho e um cidadão, um munícipe, ligou ali do Ventura Mall, dizendo que, por favor, que o conselho fosse até o sinaleiro ali da Moraes Salles, em frente ao Ventura Mall, que tinha uma mãe com uma criança ainda com cordão umbilical e que a criança iria morrer se a gente não fosse lá. Aí nós fomos até lá. Essa mãe estava mesmo, essa criança ainda tinha restos de placenta, cordão umbilical, e ela estava no sinaleiro pedindo com essa criança. Só que ela já não estava mais ali no sinaleiro. Ela estava numa casa que ela morava, invadida, ali no Parque Ecológico. Ela estava no chão com 5 cachorros com essa criança. Isso é o que nós temos vivido em Campinas. Isso é o que a gente tem assistido em Campinas, né?
Aí restou a gente acionar o SAMU, né, que foi correndo lá, acudiu não só a criança como a mãe, né? A criança ficou na UTI uns dias por conta do uso abusivo de crack da mãe durante a gravidez. Esse menino convulsionou muito. Ele tem problemas cardíacos hoje, né, devido ao uso abusivo. E a mãe sequer voltou para visitá-lo na maternidade. Ele está em família acolhedora e ela está, se vocês quiserem vê-la, ela está lá todos os dias, de novo no sinaleiro, até que a próxima vítima seja gerada na barriga dela. Foram feitos inúmeros pedidos, solicitações, eu tenho os ofícios aqui, para a saúde, comunicar ao conselho, porque a gente não quer tirar o filho de ninguém. O Conselho Tutelar não trabalha na perspectiva de tirar o filho de ninguém, muito pelo contrário, é de proteger, ajudar a família a se reestruturar e criar de forma adequada a criança, conforme diz a lei, né, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, com dignidade, com todas as garantias, né, de educação, habitação, saúde. Mas ainda não conseguimos fazer essa conversa, né, com o consultório de rua, com a saúde, para que alinhasse esses atendimentos. Então, hoje, a questão do uso, as estatísticas dizem, aumenta a cada dia, né? Como o vereador falou, o tráfico, ele oferece o que a família não pode oferecer. E tudo isso é devido também à falência na educação, né? A falta de investimento na educação, a educação de qualidade, né? Questão da segurança pública, eu fiz um ofício também pedindo para que a Polícia Militar aumentasse a ronda em alguns bairros onde o tráfico é muito atuante, muito forte, e eles fizeram isso, né? Até ontem o Ministério Público me pediu a devolutiva se houve alguma resposta boa sobre isso. E na última reunião que eu tive com a Polícia Militar, já haviam feito 16 apreensões nesses bairros. Então, essa questão das drogas, ela é uma questão de todo mundo, né? Ela perpassa todas as secretarias. Né? Fica muito sempre jogado para assistência, né? E nós, do Conselho Leste, a gente entende que não é só assistência social. A assistência social tem o papel dela, mas questão de uso e abuso de substância é questão de saúde, né? Questão de saúde mental, e precisa ser... eu tenho dito que talvez tenha que ter um amplo debate entre todos, né, para que a gente consiga avançar na discussão e, como diz, princípio da realidade, pé no chão, para a gente poder ajudar essas mães, ajudar esses meninos, né, com a prevenção desde pequeno, planejamento familiar, questão da segurança pública. Todas as secretarias, né, deveriam se envolver e estar mesmo atentos a essa problemática que é de todos nós, cresce a olhos vistos. Nós recebemos da doutora Elisa, que é a nossa promotora da infância para ato infracional, né, o maior número de meninos na Fundação Casa é por questão do tráfico, roubo e furto, mas como diz aqui, o roubo e o furto, na maioria das vezes, está ligado diretamente à questão do uso. Então, o menino rouba ou furta para comprar droga, ou trabalha para o tráfico, né, fazendo isso. Então, é muito triste. Tudo isso está ligado diretamente ao tráfico de drogas, ao uso abusivo e à falta de políticas públicas para que isso... não que tenha um fim, né? É muito difícil a gente falar que isso acabe, né? Mas que a gente, pelo menos, tente que melhore, que diminua. Eu agradeço a oportunidade, viu? Obrigada, Nelson. Eu que agradeço, Débora. Eu, sinceramente, compactuo muito com o que você falou. Vejo essa questão também dos presídios e, lógico,
das fundações, da Fundação Casa, hoje amarrotadas de jovens, adolescentes, e dentro do trabalho que esse vereador realiza, muitas das reuniões com famílias desses internos e também com os próprios internos, a gente observa que 90% é envolvimento com droga. Mas envolvimento esse, desde aquele pequeno traficante, né? Que o tráfico, na verdade, o grandão pega ele para traficar, aquilo que eu mencionei de 14 pinos que ele recebe e 10 vende, 4 é dele. Se o cara não for esperto, ele acaba usando os 14 e, além de fama de traficante, vai precisar de tratamento também. Esse lenga-lenga que existe já é de anos, falando da assistência social, falando da saúde, falando da segurança. Acho que precisa existir um diálogo entre essas secretarias para não sobrar só para a segurança pública, porque hoje a polícia, a guarda está sendo chamada até para podar árvore, para vocês terem uma ideia. E nós, quando observamos uma pessoa em situação de rua, a gente sempre observa aquele lenga-lenga, e esse lenga-lenga não é nenhum desrespeito com os profissionais, mas eu acho que com a maneira de trabalhar, a gente precisa profissionalizar mais, o poder público precisa oferecer cursos para esses profissionais, específico na questão da dependência química, porque eu vejo de forma constante, quando nós realizamos o gabinete móvel, e até na época da coordenadoria, a coordenadoria itinerante, assistente social às vezes mencionando, isso é um problema de saúde pública. E a saúde pública falando, mas ele está na rua, é um problema de assistência social. E esse meio termo, ninguém faz nada, ele vai roubar para manter o vício. E a partir do momento que rouba, aí entra a polícia, que aí já é uma questão de segurança pública. E isso acontece, continua acontecendo. Da mesma forma que a prevenção ela tem que existir de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais constante também. Não é só o PROERD, nós temos que ter o PROERD, mas amanhã, quando ele estiver lá com seus 12, 13, 14 anos, continuar tendo um trabalho de prevenção e, quando se tornar adulto, o trabalho um pouco mais elaborado para que ele possa realmente entender, né, os malefícios e os benefícios do uso da droga. Né? Porque quando a gente fala droga, nós temos que falar da droga como um todo. Eu falo isso com total propriedade quando eu falo da maconha. Tem gente alunos jovens, né, que falam, mas a maconha para uso medicinal faz bem. Na verdade, não é a maconha, né, é uma substância da maconha, você tem que explicar, é o canabidiol. Você não vai explicar isso para uma criança de 3, 4, 5 anos. Tem maneiras diferentes. Então, a gente precisa explicar os benefícios também de algumas substâncias. Vamos abrir, então, agora... Pode? Então, eu vou passar para o vereador, para o Rossini. Aí, passo para o professor Alberto. A gente mudou um pouquinho. E aí, a continuação com vocês. Bem, bom dia. Cumprimentar o vereador Nelson Ossi, que preside essa comissão permanente da Câmara de Prevenção às Drogas. O vereador professor Alberto, que é membro da comissão. A Débora Palermo, né, do Conselho Tutelar, aqui representando os demais conselhos e vocês que vieram participar dessa reunião. Rapidamente. Primeiro, a iniciativa do vereador e da Câmara é importante porque a gente precisa aprofundar o debate também sobre esse dado da realidade, que é complexa, não é fácil de abordar, envolve múltiplos fatores. E no caso específico aqui, o uso de drogas, né, lícitas e ilícitas por criança e adolescente é o que preocupa nesse momento e que leva à dependência. Na primeira colocação, eu era vereador quando havia muita criança em situação de rua e o principal problema de droga na época era a cola de sapateiro. Né? As crianças ficavam na beira do fórum. Houve toda uma ação, uma política e saudade da cola de sapateiro. Né? Quer dizer, hoje mudou muito, infelizmente, essas crianças, ou a próprio álcool e hoje, terrivelmente, o crack tem sido a principal droga de uso, abuso e dependência dessas crianças.
há políticas voltadas, né, para as crianças em situação de rua. Em Campinas, né, raramente você consegue ver crianças ou adolescentes nos semáforos. Não dizer que não existam, mas existem medidas de proteção que permite o governo, inclusive, retirar essas crianças desses locais, né, como medida de proteção à vida. Hoje a legislação dá esse abrigo e aí tem que encaminhar para uma rede aí de suporte. A questão da internação de criança e adolescente é um pouco mais complicado, primeiro porque hoje, e porque não existem comunidades terapêuticas que recebem adolescentes? Porque pelo Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, essa comunidade tem que se transformar num abrigo especializado. E aí os critérios, as exigências, as obrigações são muito maiores do que simplesmente uma comunidade terapêutica para adulto, né? E às vezes inviabiliza até que uma iniciativa da sociedade civil consiga atender todas essas exigências. Então, mesmo o Padre Haroldo, né, por várias razões, ainda ele faz um trabalho, mas não é fácil, né, porque custa. E o Estado precisaria financiar isso. Mas nós precisamos, é bom ter aqui a coordenadora do CAPSI, né? Porque o CAPSI tem sido a ação ou programa de política pública indicado para atendimento das crianças que já apresentem também algum transtorno com relação ao uso de drogas, ou inclusive as lícitas, né? Talvez o CAPSI possa dar alguns dados de como é que tem sido, quantas pessoas procuram, como é que tem sido feito o trabalho. E com relação à população em situação de rua, nós estamos com uma comissão de estudos para tratar dessa questão. Inclusive hoje eu quero fazer um convite, às 14 horas virá a coordenadora do programa Saúde Consultório na Rua, a Alcione, né, que a gente quer conhecer com mais detalhes como é que tem sido feito esse trabalho do consultório na rua e ouvir delas também dados estatísticos, dificuldades, problemas, sugestões, porque a população, o maior de idade, né, que está na rua, o governo nem a polícia pode chegar lá e tirar ele da rua, né? O princípio do direito de ir e vir dá a ele, infelizmente, essa possibilidade dele decidir continuar na rua. Então, não, o menor não. O menor, eu já disse que o menor tem um programa específico e para o menor, com o consentimento, inclusive, do Juizado da Infância e da Adolescência, há programas que podem e retiram sob a seguinte ótica, ele está em risco, em segurança social, e aí o governo pode, para proteger o menor, mas o maior de idade não. Uma mãe grávida, infelizmente, você pode tentar fazer abordagens, contatos, criar vínculos, convencê-la, encaminhar para programas, mas você não pode compulsoriamente tirar ela só porque ela está grávida, pelo menos que me parece. Existe um abrigo, né, que hoje tem recebido gestantes, né, mulheres, a maioria em situação de rua e muitas delas dependentes, que acolhem. Eu acho que é capacidade para 20, Lúcia? 20 no total entre as mães e os bebês. Quem encaminha. Então, assim, existe um programa para tentar resolver esse problema, mas mesmo assim, infelizmente, há situações terríveis como essa que a Débora colocou, que a pessoa às vezes não quer, não vai e ainda fica colocando sob risco sua criança. Só para encerrar, que eu tenho um compromisso às 11 horas, vou ter que sair, eu queria sugerir, Nelson, que a gente pudesse depois, em nome da comissão, pedir para todos os conselhos tutelares encaminhar alguns dados estatísticos sobre quantidade de mães ou famílias que procuram o conselho com esse problema específico, que tem crianças, filhos que estão usando drogas, que precisam de ajudas, né? Porque até para você fazer uma política pública, você precisa ter dados, né, quantitativos que justifiquem a ação. Eu não sei se o CAPSI tem alguma informação, mas esses dados parece que são desconhecidos, né? Então, o Conselho pode colaborar com isso, né, encaminhando quais são, por cada conselho, eu acho que a Débora pode nos ajudar disso, né, falar com os demais, mas, sim, esse dado
são os moradores, a população em situação de rua. Hoje a secretária teve na nossa comissão e ela trouxe um dado que 80% da população de rua é usuária de algum tipo de droga, principalmente o álcool, depois o crack. É uma realidade dessa população, né? Mas com relação às crianças que ainda estão vivendo com as suas famílias, uma maioria, acredito eu, né, a gente não tem o quantitativo de quantas estão precisando de ajuda para internação, encaminhamento. A saúde, em alguns momentos, quando ela trata da dependência, eu lembro lá atrás, assim, crianças dependentes não é que não existem, mas é mais difícil, né? O adolescente é diferente, porque tem que ter um tempo de uso para se tornar dependente. Mas faltam dados estatísticos, talvez eu queria pedir para o Conselho nos ajudar nisso. Acho que a partir desses dados a gente pode pensar como encaminhar, ampliar as políticas ou criar políticas que não existam. Tá bom? Obrigado. Essa é a colocação que eu queria fazer, vereador. Perfeito. Rossini, eu agradeço. E referente a esse balanço, eu apresentei um requerimento à Secretaria de Saúde no dia 10 de outubro de 2017. E eu recebi a resposta referente a esse relatório de atendimento das crianças e adolescentes dependentes químicas, no período de janeiro de 2013 até a presente data. E a resposta veio nesse sentido. Primeiro, que raramente encontram-se quadros de dependência química com crianças, jovens e adolescentes. É o que eu falo. Eu gostaria... Não, eu vou... Dia 10 de outubro de 2017. Foi encaminhado para a Secretaria de Saúde. Quem respondeu foi Secretário Municipal de Saúde, Vitor Hugo Souza. Depois, Mônica Regina PTM Nunes, diretora do Departamento de Saúde. Depois, Dr. Carmino Antônio de Souza, secretário municipal de Saúde. E, por fim, Jonas Donizete. Enfim, eu gostaria de saber como que se usa crack de forma social. Né? Campinas. Mas o que me assusta aqui é a questão da resposta desse balanço. Temos a informar que cada CAPS infantil do município de Campinas possui em torno de 147 usuários em acompanhamento anualmente e, dentre estes, cerca de 25% com problemas relacionados ao uso de substâncias. Em relação aos casos de uso abusivo que são acompanhados no centro de saúde, não é possível fazer um levantamento do número preciso, uma vez que estes serviços ainda estão em processo de implantação do sistema de informação desta rede, não sendo possível levantar por diagnóstico. Então, assim, nós temos um balanço, mas, né? Por isso, talvez essa contrarreferência dos conselhos possa ajudar a ter uma realidade mais... Isso daí, com certeza, Presidente, vai nos ajudar. Eu tenho um compromisso às 11 horas, eu peço licença. Como isso está sendo gravado, depois eu acompanho o final da reunião, tá bom? Obrigado, eu sei que vai ser bastante produtiva. Às 14 horas. 14 horas, a comissão... Sobre população de rua. População de rua. Aqui. Eu quero só, antes, Débora, rapidinho, só agradecer a presença da Ângela, assistente social da Associação Cria Paz, e da Marlene Oliveira, do SAMU. Cadê a Marlene? Muito obrigado pela presença, viu, Marlene? Muito obrigado também, Ângela. Eu vou passar a palavra vou passar para a Débora, então, complementar a questão desse balanço que o vereador Rossini mencionou. Isso aqui é uma resposta que eu obtive, foi um requerimento que eu apresentei em 2017, outubro de 2017, mais precisamente na data 10 de outubro. Eu tenho aqui essa estatística do ano passado, que a doutora Elisa, promotora da infância, encaminhou para os conselhos tutelares. Quanto a usuários de drogas, o que ela coloca? O consumo de drogas foi mencionado por 36% dos jovens. Entre os 385 que informaram ser usuários de drogas, 329 declararam que usam a maconha, ou seja, 31% do total de adolescentes ouvidos. Eu acho que 385 já é um bom número, né? Para um ano, né?
de meninos internados na Fundação Casa, nós estamos falando, tá? Isso aqui é só o número de internados que cometeram algum ato infracional e foram internados na Fundação Casa. Esse é o número que ela encaminhou, né? E aí tem o número dos atos por porcentagem por ato infracional, e o porte e o tráfico de drogas foi o maior causa deles serem internados. Então, esse acho que é uma boa estatística já adiantando, né? Sim, mas acho que todos os balanços que nós pudemos obter é de grande valia para que possamos também desenvolver políticas públicas eficientes, né? Aqui não é desmerecer trabalho de ninguém. Não. Mas a gente falar a realidade, falar o que realmente acontece, acho que todo mundo aqui enxerga. Basta você andar nas ruas, basta você conversar com um familiar, entrar numa escola, lugar fácil de encontrar criança e pais, e vai ouvir relatos, vai ouvir situações que envolvem crianças e adolescentes dependentes químicas. Os pais hoje estão se matando, buscando uma ferramenta para conseguir salvar seus filhos. Seja um CAPSI, seja o próprio Padre Haroldo, que a gente sabe que as pessoas procuram, mesmo sendo menores de 18 anos, o próprio gabinete. Quantos pais, quantas mães eu não recebo buscando ajuda para os filhos? E quando você começa a gerenciar o caso, você começa a observar que realmente não tem mais autoridade dentro daquele lar, que o vínculo já está praticamente rompido, né? Tem crianças aí 4, 5 dias fora de casa, faz da casa um hotel, volta para comer, tomar um banho, dorme um pouco e depois rua de novo. O pai perdeu toda a sua autoridade, né? Hoje o que salva aí são as igrejas, são as ONGs, que acabam dando um braço, o Conselho Tutelar se virando nos 30, os próprios profissionais da saúde se virando nos 30, o SAMU se virando nos 30. Então a gente precisa realmente buscar esses dados para propor políticas públicas eficientes que possam atender essa população de jovens, crianças e adolescentes envolvidas com as drogas. Eu vou passar a palavra agora ao vereador professor Alberto e depois vamos abrir a todos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da nossa comissão, o vereador Nelson Rosdri, Rossini, que precisou se ausentar, e a Débora Palermo, que é a nossa convidada, como os demais presentes. Eu gostaria de fazer apenas algumas observações. Primeiramente, talvez nem todos tenham esse conhecimento, mas graças à vinda do vereador Nelson para essa casa é que essa temática passou a ter uma dimensão diferenciada ao ponto de, por proposta dele, nessa casa, ser criada essa comissão permanente de políticas de combate às drogas. Foi a luta dele o ano passado todo, até que efetivamente essa comissão fosse implementada para nós podermos discutir essa temática e ouvir um pouco a sociedade, né, civil organizada. Então, aqui é importante, eu acho, a gente fazer esse reconhecimento ao trabalho do vereador Nelson. Aqui na casa, o vereador Rossini, que também propôs essa comissão para estudo de pessoas em situação de rua, né, moradores de rua, ele também tem levantado essa pauta aqui nessa casa. Eu venho do Estado, eu sou professor concursado do Estado, né, e isso é uma questão muito presente, né, nas escolas públicas. E o grande problema de a gente, como professor na sala de aula, é às vezes não terem a quem recorrer também. A gente fica ali numa situação difícil, a gente encaminha para a direção dessa escola e a situação às vezes é muito limitada. Mas, graças ao PROERD, que tem feito um trabalho extraordinário nas escolas, uma diferença enorme, tem realmente feito uma grande diferença, e também iniciativas de artes educacionais, lúdicas, tem também ajuda. E palestras, né? O próprio vereador Nelson, naquela ocasião a gente tinha muita palestra do vereador Prado, né? O Peterson Prado, que fazia também esses trabalhos, ministrando palestras e ajudando. Eu acho que já foi pontuado aqui da complexidade do tema, e nós, como cidadãos, obviamente, temos que ter empatia
e fomentar pelo menos o debate. Aqui nessa casa, a função da nossa comissão é essa, é colocar todo mundo juntos, discutirmos, e eu sugestiono o vereador Nelson, que preside essa comissão, com base na fala do Conselho Tutelar do Centro, que a gente tenta, então, fazer esse diálogo com o ambulatório móvel, né, para que, efetivamente, esteja passando essas informações, que eu acho que é relevante, uma vez que se você encontra uma casa, às vezes, já superlotada, que às vezes não tem mais como acolher, reconhecendo, obviamente, esse importante serviço, mas que o Conselho tenha essas informações também. Então, quem sabe a gente pode ser esse elo, esse elemento facilitador, para que haja mais diálogo, então, porque essa é uma luta de todos, né? Não tem jeito de fazer sozinho, é impossível, acho que todo mundo vai contribuir. E eu queria também aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre a questão da igreja. A igreja tem se despertado muito para trabalhar com famílias, tá? As famílias, hoje, para vocês terem uma base, é comum ter cultos de família, porque se percebeu que o problema estava nas famílias desestruturadas, né? E aí os pais perdendo as autoridades sobre os filhos, etc. Então, está havendo um grande investimento dentro das igrejas. Eu falo das confissões cristãs, obviamente, e certamente outras confissões devem estar fazendo esse trabalho também. Mas eu tenho sentido muitos eventos de família, isso é muito bom, nós vamos ter bons resultados se continuar com esse apoio. Eventos de família nas igrejas, está sendo trabalhado muito, estão se criando muitos departamentos de família, o que não era muito comum. E hoje a gente está vendo uma presença muito grande de palestrantes trabalhando esse tema junto com as autoridades. Não é só uma questão religiosa, está fazendo um trabalho muito interessante. Claro, a igreja ela vai dar ênfase para a espiritualidade, mas também trabalhando de maneira inteligente, convidando gente qualificada da polícia ou mesmo psicólogos e estudantes, né, que tem muita gente boa também fazendo pesquisas sobre essa temática e tem contribuído demais com esse trabalho. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo todos os presentes, eu acho que todos nós temos que ter empatia, né, com temática dessa natureza, e faço essa pontuação específica em relação ao trabalho do vereador Nelson, que trouxe para essa casa essa comissão tão importante como comissão permanente. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Realmente, Campinas ela não é tolerável, não é normal uma cidade com 1.200.000 habitantes. Tem inúmeras comissões, sem desmerecer as demais, mas não tem uma envolvendo o assunto hoje mais falado, né? Que é o problema das drogas. Hoje você liga a televisão às 6 horas da manhã, até o último jornal, é droga para tudo que é lado. Seja tráfico, sejam dependentes, seja atos de criminalidade, violência, tudo droga, né? Até a própria saúde. Eu acho que os maiores gastos na saúde pública é consequência de uso e abuso de drogas. Eu quero agradecer e convidar à mesa o vereador Luiz Henrique Cirilo. Por gentileza, Cirilo, gostaria que participasse da mesa aqui com a gente. Quero agradecer também ao Paulinho, que é assessor do vereador Vinícius Gratti. E vamos agora, então, abrir para perguntas. Como que vai ser a questão do microfone? Do local mesmo? Tá. Tem uma pergunta. O senhor já quer começar a abrir agora? Vamos fazer uma... Quem? Ah, sim. Então, aquela... Por gentileza, vamos... Listinha, não sei se dá para fazer uma listinha de quem quer. Por gentileza, fala o nome Tá bom. e a instituição. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Agnes e eu venho trazer aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade porque eu tenho um filho dependente e eu tenho formação, eu sou psicóloga e todos os órgãos que estão aqui, de alguma forma, acho que a história que eu vou contar pode ajudar vocês que estão do outro lado a repensar um pouco as ações.
eu adotei duas crianças, um menino e uma menina. Ela 7 e ele 8. Com 13 anos, meu filho começou a ir para a rua. E assim, uma demanda, provavelmente na adolescência, você quer entender questões, e meu filho ia andar com mendigo na rua. Eu procurei o Conselho Tutelar. E no Conselho Tutelar eu escutei uma coisa que doeu demais meu coração. Direito de ir e vir. Que o morador, que muitas crianças fazem opção por morar na rua e assim, não conseguia ajuda no Conselho Tutelar. Aí eu fui até a vara da infância, onde a adoção havia acontecido, embora meus filhos sejam do Paraná, a vara da infância de Campinas também trabalhou com isso. Aí eu escutei lá na vara da psicóloga, você já conversou com ele? Olha, fala para uma pessoa que gosta muito do seu filho, falar que ele não tem que fazer isso. Vocês acham que eu vou na vara para escutar isso? Eu vou para pedir ajuda. Alguma orientação? Ninguém me falou de CAPES, ninguém me falou de nada. Escutei isso. Aí eu fui até a polícia. Meu filho fez ProErd quando ele estudou no Colégio Fóton. Então, esse trabalho que vocês fazem de prevenção, ele é ótimo. Mas para alguns não vai ser suficiente só o ProErd, né? E aí, assim, eu fui na polícia e falei, olha, porque aí, meu filho começou a andar com mendigo na rua, e aí eu vi ele andando com uma pessoa mais velha. E eu sabia que... Aí eu fui na polícia e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, né, policial? Meu filho é de menor, o cara é um homem bem mais velho. E ele se identificou, existe uma identidade. Meu filho tinha 8 anos, morou na rua até os 5, então ele morava na rua, ele tem uma identidade com a rua. Fui pedir ajuda, queria que a polícia fosse lá bater na porta do cara comigo, né? Aí escutei da polícia assim, mãe, ele foi amarrado? Ele foi sequestrado? Para a polícia não é crime. Mais uma vez, sozinha. Eu fui bater na porta do cara. E falei para ele, olha, e meu filho lá dentro. Eu falei, mas ele falou que ele não tinha família. Eu falei assim, olha, ele tem família. E você sabe que ele tem família porque eu já falei com você na rua. Então você solta meu filho. Mas é ele que vem. Ele vem e você taca ele para fora. Você não tem que aceitar meu filho aí. Assim, meu filho faz atendimento com o doutor Antônio Moreira Júnior, desde que foi adotado, porque, embora eu sou psicóloga, a gente tem que delegar para outro profissional esse cuidado. Então, o doutor Antônio cuida dele até hoje. Nesse momento, meu filho está internado. Enfim, então, direito de ir e vir, né? Começa com o direito... E aí, cadê a prevenção, Nelson? Você está entendendo? Eu fui pedir ajuda. E aí, o doutor Antônio e eu fiz umas pesquisas e fui para o doutor Antônio e falei do CAPES. Eu quero fazer um agradecimento a vocês aqui. Né? Publicamente eu agradeço, porque o CAPES foi assim, um órgão que realmente ajudou meu filho em algum momento. Em 2015, ele ficou de boa, ficou um ano tranquilo. A Emelice, eu conheço as pessoas lá, mas como você falou, Nelson, não é um lugar que atende as duas coisas. Né? Foi bom para o meu filho, enquanto a demanda dele era o quê? Ir para a rua, sem entender direito o passado dele, a vida dele, por que ele estava indo para a rua. Porque a hora que misturou com droga não foi bom. Porque tinha um menino morador de rua que frequentava o CAPES, e aí vocês fizeram uma atividade externa, e aí o meu filho juntou com esse outro, você pensa que eles voltaram? Ninguém voltou mais, rodaram a noite fora. Por quê? Porque aí junta Lé com CREA, não dá muito certo. Então, acho que você está certo, Nelson. Tem que ter um CAPESI para aquele que é autista, que tem outras deficiências, né? Outras dificuldades, e um outro para cuidar de AD. É outro mundo, é outro CID, é F19, é outra coisa. Então, assim, eu estou aqui fazendo esse depoimento para vocês saberem o outro lado da história. Mas eu não fui, assim, esclarecida, eu não estava satisfeita. Eu fui ao Ministério Público, né? Eu fui ao Ministério Público preventivamente falar, olha, meu filho está ficando na rua, vocês não podem pegar meu filho e pôr no abrigo, né? Porque o Conselho Tutelar falou direito de ir e vir, eu fui tentar outra coisa, né? E aí o Ministério Público falou para mim que não podia fazer nada porque meu filho não tinha pasta, ele não tinha depredado nenhum órgão público, não tinha cometido nenhum crime. Aí eu fiz 5 vezes no Ministério Público. Aí chegou um dia e falou assim, Agnes, você é uma pessoa esclarecida. Eu vou desenhar, não tem pasta aberta, não tem o que a gente possa fazer. Então, meu filho se envolveu com drogas porque o preventivo não funcionou, embora eu tivesse pedido ajuda.
Então, vocês desculpem aqui eu estar me emocionando, porque com uma mãe isso me dói. E eu sou uma mãe esclarecida, eu fico imaginando as outras mães. Aí, o que acontece? Uma das vezes em que ele saiu para a rua, ele não quis mais voltar para casa. Aí o CAPES, meu agradecimento, internou meu filho no Ouro Verde. Vocês encontraram uma vaga para ele. Ele não quis mais voltar para casa. E aí, a Justiça colocou meu filho num abrigo. E aí, me desculpe a instituição Padre Haroldo, com tudo que vocês têm de belo em relação ao atendimento dos adultos, mas a Casa Esperança foi o pior lugar que Campinas podia ter criado para receber adolescente. Eu não sei como o meu filho foi parar naquele lugar, né? Não sei como que foi parar naquele lugar. Do lado da biqueira, um monte de profissional, com psicólogo, educador físico, assistente social, tudo lá dentro, tudo. Mas aquilo é um antro. E lá, como era um abrigo diferenciado, você podia ir visitar quando você queria. Eu cheguei a ver, eu entrei lá, todos os meninos drogados, rolando um churrasco lá. Cigarro passava da boca de um na boca do outro. Um lugar assim, falei, que é isso? Só que o poder não estava mais comigo. Aí meu filho não quis mais ficar no abrigo, ele começou... E eu ligava no abrigo, cadê meu filho? E ninguém sabia. O menino roubou 100 pedras de um traficante. 100 pedras. Escutei de uma adolescente dentro da Casa Esperança. O traficante falou que você não vai pegar seu filho aqui dentro, mas na rua vai pegar ele. Gente, me deu um desespero, né? Aí encontrei ele, me disseram, me ligaram lá na empresa, seu filho está no Farol, sabe na Norte e Sul, entre as duas concessionárias? É ali, a biqueira fica ali do lado, né? O lugar onde ele... E aí eu fui lá, né? No primeiro momento ele fugiu, aí depois minha filha foi atrás dele, e o CAPES, sempre o CAPES, meu grande parceiro, né? Me ajudou e a gente, então, consegui colocar ele internado. Mas, assim, com muita dificuldade, né? Então, isso aconteceu no dia 10 de agosto de 2016. E de lá para cá, ele vive internado. Interna, volta para casa, fica um dia, vai para a rua, interna, volta pra... E agora, vocês dizem que não tem lugar. Eu encontrei um lugar que eu estou muito feliz. Se alguém tiver algum filho com problema adolescente, Comunidade Terapêutica Litoral Sul, eles estão fazendo um trabalho belíssimo com o meu filho. Estou até levando o processo de adoção, porque eles querem entender melhor a história do meu filho para tentar ajudá-lo. Então, isso que eu estou falando aqui, gente, não é para ferir as instituições, mas eu quero mostrar o outro lado, de como as coisas funcionam, né? Porque eu me senti muito sozinha. E deixei de me sentir sozinha quando eu fui parar no Amor Exigente, que foi uma grande ajuda também. E o parceiro CAPES. Então, vocês desculpem aí, eu agradeço a oportunidade desse desabafo, né? Não tem que como pedir mãe. desculpa de nada, eu tenho absoluta certeza que o seu choro é de inúmeras mães, tá? A sua emoção é o que muitas mães, pais vivem hoje, eu tenho absoluta certeza disso. A questão do abrigo, de usuários de drogas, de estar transitando ali até o próprio traficante, é o reflexo também das escolas de hoje. Hoje, infelizmente, as escolas também estão tomadas. E vale lembrar que esse abrigo ele foi fechado. Graças a Deus. Ele foi fechado. O Padre Haroldo devolveu esse abrigo aí. Quem quiser cuidar dele, que cuide. Mas não dá, né, para a gente fazer um trabalho de prevenção às drogas nessa situação. Então, isso prova mais uma vez que o problema é de todos, inclusive nosso, né? Não só dos políticos, como da sociedade também. E a questão do CAPES, a gente sabe que é uma excelente ferramenta, realmente ela salva vidas, mas nós temos que melhorar a estrutura CAPES, CAPES-AD no caso, CAPES-I, como também proporcionar outras frentes. O vereador Rossini mencionou aqui a dificuldade de tratar o dependente químico junto às comunidades terapêuticas, por causa de resolução aqui, resolução lá. Acho que a gente tem que, na verdade, quebrar tudo. Nós temos que fazer valer o que realmente é necessário. Se comunidade terapêutica dá certo para alguns, vamos investir em comunidade terapêutica. Se CAPES tem que dar certo para alguns, vamos investir em CAPES. Então, o cardápio ele precisa ser, acho que, variado, recheado, né? E aí quem escolhe, quem vai fazer da recuperação é o dependente, como quem faz da escola é o aluno. Eu vou passar para a próxima pergunta. Eu só vou pedir, por conta do horário, tá? Que nós temos, está sendo transmitido ao vivo, agora são 11h07. 1 minuto, 2 minutos para fazer a pergunta. Tá bom? Por gentileza, ali.
Meu nome é Antônio e acho que eu sou o mais distante de tudo que existe que vocês estão falando, e foi uma oportunidade, graças ao convite do Nelson, para eu poder começar. Eu estou fazendo o início de caminhada aqui, depois eu converso com você. Mas aqui se falou tantas coisas, e eu também, por experiência de vida, eu tenho observado muitas coisas, e não se falou numa coisa só, que se chama combate à causa. É impressionante o esforço que está sendo feito para cuidar da consequência, e lá atrás, o que está acontecendo? No passado, é poder que está afetando a educação, a família, a saúde, e esse poder é poder público que deveria estar cuidando disso tudo. Então, vamos dar um exemplo. O maior país do mundo, Estados Unidos, está cheio de problemas com drogas, né? Nós somos canal, Brasil é canal de tráfico de droga, México e outros mais. Todo mundo sabe disso. Se os Estados Unidos estão tendo problema de cuidar lá, imagina no Brasil. Então, é muito importante que tudo isso continue a ser feito, sem dúvida, mas nós temos que fazer aquele efeito helicóptero, levantar, olhar tudo e ver onde que tem que atacar. E eu acho que tem que atacar, só para entender, Brasília. É isso aí. É isso que precisa ser feito. Excelente. Ó. Muito antes. Porque olha só o sofrimento dela. E pelo que eu conheço, ela foi uma batalhadora, está sendo uma batalhadora, e não é toda mãe que é assim, não. Não é pai e mãe. Entendeu? Bom, obrigado. É isso que eu queria falar para dar tempo para todo mundo. Excelente. E vale lembrar que o Brasil, ele não é um país produtor, é um país de consumidor. Quem produz as drogas são os nossos infelizes países vizinhos. Os maiores produtores de droga. O Brasil é país de consumidor, é o número 1 em usuários de crack, se não me engano é o 5º, alguém me corrige aí, em usuário de cocaína. Fora a bebida alcoólica também, que tem o uso e o abuso. Mas nós moramos num país totalmente etílico, e a bebida, queira ou não, é símbolo das comemorações. Dentro da igreja tem o vinho, ninguém aposta a caixa de água aqui, não é? Ninguém chama um amigo para tomar água, mas nós temos que considerar aquelas pessoas que, infelizmente, desenvolvem a doença do alcoolismo. Vamos lá, próxima pergunta. Bom dia. Meu nome é Carlos Morello, sou terapeuta ocupacional e membro da Pastoral da Sobriedade na coordenação da Frente de Políticas da Pastoral. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui, mesmo porque o Legislativo tem um papel fundamental dentro de uma democracia, a gente não pode jamais se esquecer disso, né? Eu disse uma vez no Parlamento Metropolitano que participação não se dá somente pelo que a gente vê na televisão, de filmar e dizer o que tem ou não tem na cidade. Participação se dá quando as pessoas vêm dentro da casa, desse parlamento, participam dos conselhos de saúde e dos conselhos que são os espaços democráticos. Referente a um ponto que foi levantado, que é a questão das informações, eu queria talvez estar propondo, né, para a mesa, para que seja levado como encaminhamento, se existe essa possibilidade, é claro, de se fazer uma lei que se coloque como a notificação como algo obrigatório no sistema de saúde. Eu tive consultando algumas informações no município de Curitiba, Santos, Franca, existem essas leis que são municipais. Uma vez que essa lei foi colocada, votada na Câmara, ela pode, uma vez entrado, sendo sancionada, toda a ação que se refere ao cuidado de uma criança adolescente que faz uso de algum tipo de substância, ou mesmo álcool, ele entra numa rede de notificação. E essa notificação é passada para o Conselho Tutelar e Ministério Público, para o Conselho Municipal de Entorpecentes.
eu acredito que isso poderia qualificar as informações e aí a gente vai trabalhar com números mais reais para que a gente possa fazer uma política pública voltada com os números existentes. A gente melhora a estatística e, por outro lado, a gente consegue avançar no diálogo com outros parceiros que fazem algumas ações voltadas a crianças e adolescentes. É o caso que eu vejo, por exemplo, da LBV, que tem as suas atividades no contraturno escolar. Os Salesianos Dom Bosco também. No Vida Nova, eles têm um serviço que faz um trabalho junto com criança e adolescente. Então, com isso, com a notificação, a gente consegue avançar com o número real e estatístico e não simplesmente cobrar de quem tem que ser cobrado. Claro, gostaria muito que a saúde estivesse aqui, porque se a gente pensa em território, nós temos que pensar qual é a ação que é feita quando o CAPES faz o diálogo com o centro de saúde e que ação que o centro de saúde lá no território vai fazer. Então, acho que essas duas frentes são importantes. Precisamos pensar na linha da comunidade terapêutica, sim, é fundamental, mas também, dentro daquilo que já existe dentro do município, fazer valer aquilo que já está no papel. Perfeito, Carlos. Eu vou passar para a Débora, porque ela lembrou que existe, se eu não me engano, mas lógico, nós vamos estudar isso até a questão da legalidade, ver se realmente, juridicamente, é possível apresentar, para a gente não apresentar nada sem pé, sem cabeça. Mas a Débora, ela lembrou. Pode falar, Débora. Nós temos em Campinas, pela Secretaria da Saúde, o SIS-9, que é um sistema de notificação de violência, onde são comunicados, a saúde comunica fatos de violências contra crianças e adolescentes. Não comunica dependência química ou uso, né, de substâncias psicoativas, mas poderia conversar, né, com o comitê do SIS-9 e pedir para que notifique. Não sei se há essa possibilidade, teria que ser uma conversa com a Secretaria da Saúde e comunicar para entrar nas estatísticas o uso também e abuso de substância, né? Perfeito. Eu quero agradecer também a presença da Eliana Rodrigues, conselheira tutelar Sul. Cadê ela? Eu estava procurando, acho que tá. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui. Bom dia, eu sou a Priscila. Eu tenho um projeto de prevenção a drogas para crianças e adolescentes que é diretamente nas escolas. Então, o público eu tenho duas vertentes, as escolas públicas e as escolas particulares. Então, são palestras juntamente com a arte, com o teatro. Então, a gente fala de um assunto pesado, né, de um assunto forte, mas com a leveza aí do teatro, da arte. E por que eu encarei esse trabalho? Né? Porque eu tenho um histórico também como codependente. Eu convivi com uma pessoa dependente e para mim foi uma coisa totalmente extraordinária. Eu não sabia que uma pessoa que consegue sustentar um emprego, uma pessoa que vem de uma família bem educada, poderia ser um dependente químico. E aí eu entendo até a resposta da prefeitura, né, da área de saúde da prefeitura, que ela não encara como estatística o ser humano que consegue manter uma família e ainda assim ser um dependente. Aquela pessoa que tem um curso superior e é um dependente, né? Então, não entra isso na estatística, é até um questionamento. Por que isso não entra? A pessoa precisa ser um morador de rua para entrar na estatística? Então, eu fui surpreendida, né, por ter um contato com uma pessoa que tinha um emprego, que tinha uma saúde boa, pelo menos esteticamente, né, fisicamente tinha uma saúde boa e era um usuário, e eu não sabia. Então, eu conheci o CAPES, eu conheci o Narcóticos Anônimos, eu conheci várias instituições de internação e compartilho até com a Agnes, né? Conversei com muitas mães e sei o desespero delas, né? Como falta um pouco de informação. Então, eu peguei tudo isso que eu vivi e transformei num trabalho para as escolas. Por quê? Porque a prevenção realmente é o melhor remédio. Né? É aquela criança de 10 anos que tem o poder do sim ou não. É ali que tudo começa. Então, esse trabalho é desenvolvido nas escolas e, infelizmente, não tem o apoio que a gente precisa.
Porque você chega, o diretor fala, olha, as crianças, os adolescentes usam drogas na porta da escola, eles usam no banheiro, e às vezes o banheiro tem que ficar trancado, e aí tem que ir uma coordenadora para abrir a porta. Gente, isso é ridículo, né? A gente sabe no nosso corpo qual que é o momento de ir ao banheiro, e tem que ser acompanhado por um profissional para abrir a porta, para ver se essa pessoa vai usar ou não. Então, nosso trabalho é feito nessas escolas, mas não tem apoio. Né? Hoje meu trabalho ele é autorizado pela Lei Rouanet e as empresas não querem saber. Elas não querem saber até ter alguém da família que se envolva. Aí corre atrás. Né? Então, assim, diante de tudo isso, o questionamento é das estatísticas referente à pessoa que mantém um emprego, que ela tem uma vida relativamente normal e ainda assim é dependente química. Né? Existe esse estudo, existe essa estatística, né? Quem pontua isso? Porque a mídia, ela prega um artista que tem uma vida profissional benquista, que todo mundo, que é reconhecido, e ainda assim ele é um dependente, que fica afastado de vez em quando, um cantor. Então, a mídia oferece isso. E o adolescente acha que ele pode, sim, ter uma vida normal, que ele pode sustentar um emprego, uma família e ter ali a sua dependência, né? E o que eu mostro no meu trabalho, que a droga tem a parte boa, vamos dizer assim, né? Que ela te deixa inflado o ego. Então, a gente pega muito no padrão familiar. O que você vê na sua família, né? Ah, eu tenho um pai que é alcoólatra, eu tenho uma mãe que teve filhos muito jovens e eu posso fazer diferente. Eu posso parar de seguir esse padrão. Então, é muito triste a gente fazer isso com os recursos próprios e não ter apoio para continuar esse trabalho. Né? Então, a gente vai lá na infância, no sim ou não, para não se tornar um dependente químico. E o que eu vejo muito é exatamente isso, né? O questionamento é isso, é essa estatística, essa falta de estatística para aqueles que ainda conseguem manter uma vida relativamente normal e ser um dependente. Perfeito. Eu, primeiramente, quero agradecer porque o seu trabalho foi apresentado, como eu mencionei, logo no início do meu mandato. É um trabalho que realmente é apaixonante. Eu tenho absoluta certeza que é um trabalho que vem de encontro com essa necessidade, que é a prevenção através da leveza da arte, né, da cultura, mas que, infelizmente, foi apresentado à Secretaria de Cultura, onde nós tentamos, né, os recursos para poder viabilizar a apresentação junto às escolas, até mesmo aqui na Câmara, né, que nós iríamos fazer a abertura, a apresentação aqui, mas infelizmente não foi possível. Isso não quer dizer que não vá ocorrer, acho que nós não podemos desistir. As demandas são inúmeras, mas vamos focar uma atenção especial junto a esse trabalho, para que empresas, empresários, pessoas ligadas ao trabalho de prevenção às drogas possa contribuir para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Existe alguns levantamentos, eu lembrei de um aqui que eu até puxei, o LENAD, que é o Levantamento Nacional, né, de Álcool e Drogas. Dentro desse levantamento, ele acaba especificando questão de idade, regiões, primeiro contato, né, o uso, o abuso, e aí tem toda uma estatística. Isso eu posso encaminhar depois via e-mail, que eu tenho ele em PDF, eu encaminho para você. Vamos dando sequência, por favor, Lúcia. Bom dia. Primeiro eu queria publicamente pedir desculpa para a Agnes. Eu sou representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também do Instituto Padre Haroldo. Ao longo da história, eu estou lá há 20 anos, nós fechamos 2 serviços. Um foi a Casa Esperança e outro foi a comunidade de adolescentes. No caso da Casa Esperança, seu filho não deveria estar lá. É um serviço da assistência social para quem não tem família e a gente fechou por impossibilidade de conseguir um trabalho digno, decente. Foi por isso que a gente fechou. Fechamos o abrigo no ano passado. Fizemos várias discussões, o abrigo era um abrigo especializado e a gente é absolutamente contra o abrigo especializado, porque o abrigo especializado virou o encaminhamento de todos os outros abrigos
porque o adolescente começava a usar droga, não funcionava naquele abrigo e vinha para o especializado. Então, ele virou a reunião dos casos que ninguém conseguia lidar, da dificuldade. Eu acho que, assim, eu falo em nome do CMDCA porque fui para o CMDCA também em função disso, primeiro mandato. Levei o assunto drogas, nunca tinha sido discutido no CMDCA. Levamos o assunto drogas para o COMEN, que é o Conselho Municipal de Entorpecentes. Nunca se havia discutido sobre crianças e adolescentes. A Vanessa também, do Instituto Padre Haroldo. Levamos o assunto para a reunião de álcool e drogas do município. Nunca tinha sido conversado sobre crianças e adolescentes. Então, é um assunto que não se conversa. E se a gente não conversa, a gente não tem divergência, mas também fica tudo como está. Então, acho que a gente precisa, sim, criar uma rede intersetorial. Não há consenso nos conceitos, não há unanimidade, mas a gente tem que conversar e tem que avançar, tem que buscar boas experiências no município, nos outros municípios. Por aqui eu acho que a gente tem que não ter as resistências. Acho que existem muitas resistências, eu faço assim, eu faço aquilo, mas enquanto isso a gente só vê o problema crescer. Eu acho que é muito pertinente, eu levei a mesma proposta, a proposta do Rossini, a gente tem que levantar dados. Eu acho que a gente deveria fazer um levantamento de dados caseiro, mas também um levantamento de dados mais profissional, com análise de rede, o que é que está funcionando, o que é que não está. A Vanessa é coordenadora da Casa Verde, que é a casa de passagem, que eu sei que foi mal falada aqui na última reunião. Casa Verde hoje já está muito diferente, é um trabalho muito difícil, com adolescentes que já estão na rua e em uso de substância. Muitas vezes a gente se vê vendido. O CAPS é um parceiro nosso, mas também tem as suas impossibilidades. Não temos 2 leitos num município como Campinas, é totalmente desprezível, né? O que se faz com 2 leitos quando a gente não consegue, o próprio CAPS não consegue? Não temos retaguarda noturna. Nenhum abrigo tem retaguarda noturna para encaminhamento. Quando um adolescente chega intoxicado, precisa de um espaço, não está dentro do abrigo com os outros, para onde a gente encaminha? Não tem para onde encaminhar. Né? A gente tem que receber esse adolescente, atrapalha o trabalho com os outros. Então, não existe uma dinâmica de trabalho que consiga fluir. Eu não acho que isso é responsabilidade do CAPS, é responsabilidade de todos, né? Existe um trabalho de prevenção. Hoje a gente também tem serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. No Instituto Padre Haroldo também tem. Eu sei que no município tem 16 mil crianças e adolescentes em serviços de convivência, que é prevenção na veia. A gente recebe R$4.000 para atender 30 crianças. Isso é ridículo. Quer dizer, com R$4.000 você paga um profissional para atender 30 crianças no contraturno escolar, para sair da escola e fazer uma atividade de arte, de cultura, todos os dias, com alimentação, todos os serviços que fazem. Não sei dizer quantos tem, mas tem muitos serviços no município e faltam muitos. A gente está assumindo um serviço hoje, segunda-feira, ontem, no Campo Belo, uma região paupérrima, uma região que não tem serviços, não que tem equipamentos, não tem escola, as crianças saem do bairro para ir de ônibus para a escola fora. Então, tem que olhar para isso. Eu acho que a gente não pode falar só do tratamento, a gente tem que olhar para a prevenção, porque é a prevenção que é o caminho. Eu queria sugerir a doutora Zila, uma professora estudiosa de prevenção, que trabalha na USP, fala brilhantemente, estuda só prevenção ao uso de drogas. Eu acho que é uma pessoa interessante de trazer aqui para conversar. Da USP, Então, só resumindo aqui, eu acho que assim, faltam leitos noturnos, falta leito de intoxicação. Queria reiterar que existe sim um trabalho para gestante. O consultório na rua encaminha para a Casa da Gestante, a Casa da Gestante tem vaga e a Casa Santa Clara da Assistência Social também tem. A Casa da Gestante é da saúde, foi um olhar que a saúde teve para essa população. Então, acho que sim, a gente não pode dizer que faltam políticas públicas, mas a gente pode dizer que estão muito esgarçadas, estão muito sucateadas, falta investimento, falta completar muitos projetos. E é muito difícil
para qualquer setor trabalhar sem os recursos necessários, sem a gente até pouco tempo agora tem ambulância, não sei se melhorou, mas até pouco tempo, né, Marlene, melhorou? Agora está melhor? Então, até pouco tempo a gente não tinha ambulância, né? É maca. E queria parabenizar. Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto, mesmo que a gente tenha as suas dificuldades, né, mas a gente tem que falar. E os dados, né? Eu queria reiterar que os dados são muito importantes. Senão a gente está falando de coisas que a gente não sabe do que é que a gente está falando. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado. Com certeza, todos esses pontos foram anotados. Ao fim da reunião, vou reunir com os membros da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, para que possamos elaborar ferramentas e atender essas demandas apresentadas. Não só a questão da retaguarda noturna, do leito para desintoxicação, e também a questão desse balanço que é necessário. Nós temos, né, uma ferramenta aqui como vereador, que é o requerimento. A gente busca esses dados junto aos departamentos. Como eu mencionei, já solicitei no dia 10 de outubro de 2017, chegou a resposta do CAPSI, o número de pessoas que passam por lá. Então, nós vamos fazendo esse trabalho e também constatando, né? Nós vamos junto aos serviços, participamos do próprio gabinete móvel na rua. Então, a gente consegue também estar em contato direto com o munícipe e eles apresentam, não só aqui no gabinete, como nas ruas também. Isso também podemos considerar um balanço, né? Eu tenho um balanço no gabinete, por exemplo, de pais, mães que buscam ajuda para criança e adolescente dependente químico, da mesma forma que eu fazia na coordenadoria. Então, tudo isso vai ajudando. Eu vou... sim, pode. Eu só quero agradecer rapidinho, Sandra, só um minutinho. Agradecer a presença da Verônica Zibord Rosa, coordenadora do Serviço de Abordagem do MVM, também do Movimento Vida Melhor. Perfeito. Nós estamos com 3 do movimento? Isso, perfeito. Muito obrigado pela presença. Sandra, a palavra é toda sua. Eu sou Sandra, eu estou na coordenação de um CAPS infantil na região noroeste da cidade. Hoje na cidade nós temos... Hoje na cidade nós temos 4 CAPs infantis. Acho que é importante a gente, eu só retomar um pouquinho o quanto tem sido lento o investimento na questão da saúde mental infantil, e isso na história do Brasil, né? Aqui em Campinas, em 2014, só que nós tivemos uma ampliação do número de CAPs infantis na cidade. Nós tínhamos só 2 para a cidade toda, né? Quando a gente vai ver no histórico, a gente vê que é muito novo, né? Cuidar da criança na parte da saúde mental, da criança e do adolescente, é realmente extremamente novo. O CAPS, então, eu vou falar especificamente um pouco mais do CAPS onde eu estou, no território onde eu estou. Nós temos tido frequentemente, o que a gente tem percebido é que a saúde mental virou um assunto de judicialização, né, onde nós temos que discutir o tempo todo essa questão com o judiciário, porque essas crianças e esses adolescentes estão chegando, principalmente os adolescentes, estão indo para a judicialização, né? Por que será? Eu acho que eu vim até, me chamou muita atenção de vir aqui, fiz questão de estar participando, porque a questão da prevenção é uma questão que é essencial. Tem um texto do Ministério que fala que nós começamos a pensar em erguer as paredes e trancafiar as pessoas quando as políticas públicas estão sendo insuficientes. Isso está claro. Ontem nós tivemos alguns noticiários no jornal, um jornal regional, depois um jornal nacional, onde aparece que mais de 30% das nossas crianças estão em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil. A região noroeste é uma região, vou falar dela, mas nós sabemos que é um reflexo que se vê na cidade toda.
as regiões estão... A região noroeste é uma região extremamente árida de recursos. Nós não podemos falar de prevenção e olhar só, realmente, é o que já tem sido apontado aqui. Nós estamos pensando como é que nós estamos enxugando gelo e ainda com pouco recurso, né? O recurso que nós precisaríamos para dar conta dessa demanda hoje é insuficiente. Nos faltam transporte, nos faltam pessoas, né? Nosso RH é pequeno em todos os campos da saúde, em todos. Nós vamos pensar na prevenção nas unidades básicas com equipes muito desfalcadas, equipes que estão adoecendo também, né? Porque não dão conta da demanda que hoje precisaria de um outro investimento. Então, nós olhamos para o olhar, com aquele olhar de que, olha, não está funcionando, mas o que é que está sendo feito para que realmente esses serviços possam se estruturar de uma maneira diferenciada? Eu acho que é muito importante que vocês possam nos ajudar nessa questão, né? Isso na saúde, na assistência, em todas as secretarias. O que nos falta muito hoje é a gente ver que a questão da droga, não adianta realmente a gente olhar só lá na frente. Tem uma questão anterior, como é que está? Então, se a gente pensar na região noroeste, o que é que eu tenho de estrutura hoje para ajudar uma família, né, para essa mãe que está com dificuldade, porque ela precisa de um espaço para essa criança ficar num período, além do período, num contraturno escolar. Não tem vaga suficiente para todas essas crianças. Faltam creches, faltam vagas no contraturno, faltam ONGs suficientes para dar conta também dessa demanda. Nós não temos quadras, nós não temos nada na questão esportiva para essas crianças, para a gente oferecer. Por que será que esse adolescente vai procurar diversão em outros lugares? Né? O que é que nós temos de cultura, de arte, de esporte para eles nesses territórios que eles estão? Não tem nada. O que eles têm são essas festas que eles acabam indo, que acontecem, né, nessas chácaras, esses lugares. É a única diversão que eles têm acesso. Então, a gente precisa pensar nisso. Se a gente não cuidar dessa parte, nós realmente podemos construir lugares e lugares para tentar tratar e sempre vai ser insuficiente, né? Nós precisamos realmente olhar para a prevenção, também olhar para esses espaços. O que é que nós vamos fazer? Como é que a gente reconstrói? Que contorno a gente dá para essas crianças onde elas estão morando? Né? Senão, nunca vai dar conta. Pensando um pouquinho na questão dos CAPs mesmo, acho que são serviços que precisam, nós estamos precisando mesmo de suporte, precisamos de transporte o tempo todo, né, que nos falta. Muitas vezes uma mãe me telefona e fala para um adolescente que está difícil de eu localizar, eu consigo localizá-lo, eu não consigo, ele me liga pedindo para eu ir buscá-lo, eu não consigo ir, porque naquele período eu não tenho transporte. Então, tem várias questões também que dificultam o nosso trabalho, né? Poderia realmente, nós também percebemos que falta, né? Nós precisamos de mais, tem muita coisa para se fazer e um serviço isolado não vai conseguir fazer nada mesmo. Nós precisamos dessa união de toda a sociedade aí, de todos os serviços, para construir algo diferente. Agora, a questão, essa possibilidade que vocês abrem aqui nessa mesa, né, de fazer esse movimento também, de olhar para essas políticas públicas e nos ajudar nessa questão é essencial. Tá? Eu quero, antes de mais nada, Sandra, agradecer a sua presença. Eu quero dizer também que eu compactuo com tudo o que você mencionou. Eu acredito muito que os fatores de proteção, se não ocorrerem, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar a prevenção de uma forma universal, integral, que realmente venha a contemplar todos. Quando você mencionou praça, né? Isso é fato. Eu percorro essa cidade toda. Tem lugares que a praça ela está tão poluída, tão abandonada, tão destruída,
que, na verdade, ela não é uma praça, ela é um ponto de usuário de droga. Então, todos esses fatores de risco, eles têm que ser substituídos por fatores de proteção. Nós precisamos reverter esse quadro, principalmente nesses bairros menos favorecidos. E pode ter certeza, Sandra, você ganhou um fã aqui. Gostei muito da sua fala. Como presidente da Comissão de Políticas de Prevenção de Drogas, eu quero, num próximo momento, dialogar com você para a gente trazer um tema envolvendo de forma exclusiva a questão do CAPS-I, a gente trazer todas as problemáticas, o lado bom, o lado que está precisando melhorar, e a gente possa trazer isso para toda a população. E todo momento que você falava aqui, vinha na minha cabeça da maior violência que existe, que é a corrupção. Campinas, 4,5 milhões já desviado da saúde. Você fala, poderia investir na peça de teatro, poderia investir num CAPS-I, poderia investir no contraturno, no abrigo, né? Aí vem na cabeça o que você mencionou, né? Que o problema está em Brasília. O problema está aqui e minha cabeça fica realmente atormentada, porque é um dinheiro que aí, ó, é muito triste. Gente, eu preciso encerrar por conta do horário, já estou tomando bronca aqui. A última pergunta, ali. Tá. Bom dia. Eu queria só ressaltar, observando a estatística, né, 385, e colocando a questão da saúde, né, dentro desse parâmetro, porque a dependência não pode ser olhada só no fim dela, né, como já o critério de dependência crônica, mas existe um momento anterior, né, que alcança a criança, que é o uso e abuso, e a dependência psicológica, onde ela está usando ou álcool ou drogas para poder ir para a escola, né? Às vezes, nos momentos, antes dela entrar na escola, já usa, antes de chegar dentro da escola. Então, a gente tem que olhar essa questão com um pouco mais de atenção e perceber que as secretarias, principalmente da educação e da saúde, né, tem que estar mais próximas dessa discussão. Queria perguntar se é possível ter um orçamento específico da prefeitura, só voltado para essas ações, separado de tudo de saúde, ter um orçamento só para dedicar essa atenção da prevenção e envolver mais as secretarias, porque realmente a gente vê uma certa ausência, né, do poder público de uma maneira mais ampla. Ele discute, ele fala da questão policial, né, de reprimir, mas ele está fazendo pouco ainda para olhar essa questão de uma maneira mais profunda. É mais uma ideia, né? Perfeito, Ângela. Eu vou estudar essa possibilidade, né? Agora eu não consigo te responder, mas eu vou, junto aos assessores, a questão jurídica, e se for possível, seria né, excelente para nós vereadores, né? Cada um tem lá uma bandeira, uma causa que tem um carinho especial, e vai poder, né, destinar esse trabalho de uma forma um pouco mais fervorosa para resolver essa situação aí tão delicada. Agora, a última de verdade. Ah, tá aí. Então, a penúltima e a última, certo? Que nós precisamos encerrar. Bom dia, eu sou Carleides, conselheira tutelar da região Sudoeste. Os desafios são muitos, né? Eu sinto que muitas vezes o que falta é realmente, aí entra a questão da verba, é colocar realmente criança e adolescente como prioridade absoluta, que é o que diz o ECA, né? E aí temos grandes demandas no município. Agora, o que me angustia muito é que, no decorrer dos anos, eu venho aí de uma gestão de conselheira tutelar de 2006, junto com a Débora Margarete, a gente vê alguns programas e serviços se fechando e não se abre novas oportunidades para oferecer para essas crianças e adolescentes. Muito embora muitas pessoas acham que vai ser contra o que eu vou falar, mas assim, as comunidades terapêuticas de adolescente ter fechado, eu sinto que isso para o município
e para o público, que porque não tem criança e tem adolescente, usuário de substância, que o CAPS, o ambulatorial só apenas não vai dar conta. Ele se reconhece, o próprio adolescente às vezes chega no conselho tutelar e fala que no CAPS ele não vai conseguir. E aí eu sinto uma falta muito grande das comunidades terapêuticas. Né? Eu sinto falta aí. Nós tínhamos o Instituto Souza Novaes, que tinha lá em Serra Negra, tinha aqui o Padre Haroldo, e isso foi uma perca muito grande para o município, que a última fechou foi em 2013, né, Lúcia? 2014. Foi 2013, 2014. Foi quando eu saí de lá e fui pro, né? Então, assim, e aí a gente vê, eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que nós temos que pensar, sim, na prevenção. A região sudoeste é uma região muito carente, a gente pega ali a região do Vida Nova, a região do Itatinga, nós temos uma região muito carente, né? Situação de vulnerabilidade social muito grande. E falta de políticas, falta mesmo, nós temos lá o Bosquinho do DIC, que lá é o tráfico de droga, é o ponto de tráfico, lá nós temos a questão da exploração sexual também de criança e adolescente, que é outro tema muito grande também que a gente tem no município hoje. Agora, nós temos que realmente trabalhar dentro desse desafio, unir forças. Eu acho aí muito bom, Nelson, a gente chamar esse momento, né? Unir forças de como que nós vamos realmente brigar para colocar a criança e adolescente como prioridade absoluta, que isso está se perdendo, né? Nós temos aí um judiciário da infância, inclusive a juíza da infância, se a gente for trabalhar com ela a questão de comunidade terapêutica, ela é contra, né? Assim, ela é contra isso, porque ela defende a questão do ambulatorial por causa do convívio com a família. Eu também defendo isso. Eu também defendo o convívio com a família, mas eu também defendo que aquele adolescente, quando ele chega na porta do conselho tutelar pedindo ajuda, e ele se reconhecendo, eu também não posso fechar os olhos para isso também. E aí a gente fica com a batata quente, para onde eu vou encaminhar? E aí as únicas alternativas que muitas vezes a gente encontra hoje é colocar a criança, muitas vezes, numa casa de passagem, que lá você tem outras crianças, que você faz a opção do acolhimento para você colocar ela, tirar do ciclo de violência doméstica, e você coloca com outro adolescente que entra numa crise de abstinência de droga e que pode também estar colocando aquela criança de 2 anos, um bebê recém-nascido, que você, às vezes, é obrigado a fazer isso, você coloca e pode pôr ele também em risco, também junto, como todos os outros, como aquele adolescente também. Então, isso é uma preocupação que eu tenho no Conselho e que assim, é uma angústia muito grande que a gente vive hoje. Todos nós. Essa angústia realmente ela existe. A comunidade terapêutica ela é muito bem-vinda, principalmente para jovens e adolescentes. Vamos passar para a última pergunta agora. Bom dia. Bom dia. A gente percebe aqui que projetos existem, vontade de fazer acontecer existe aos montes, né? Tanto aqui como fora. E o maior problema que a gente percebe é a falta de recurso, né? Sempre, né? Ela veio com ideias ótimas aqui, que eu acho que todo mundo compactua. Como a Priscila citou, nós temos um projeto de palestras dramatizadas, palestras com teatro, que é para levar para adolescentes, né? Nós temos uma verba aprovada pelo Ministério da Cultura de R$648 mil para levar, para atingir 16 mil alunos, né? Como forma de prevenção. E o que a gente percebe? Que as empresas da cidade, elas não se interessam por isso, não têm uma responsabilidade social, né? É um dinheiro que vai ser tirado do imposto dela, que vai ser direcionado para um projeto sociocultural, só que a gente não percebe esse interesse. E tem muito dinheiro para isso, tem muito dinheiro. Tem empresas que preferem não se envolver com isso, ela prefere dar o imposto dela todo para o governo, total, e não direcionar para um projeto. Eu não entendo muito de leis, mas eu gostaria de saber qual que é a possibilidade da cidade criar uma lei ou algo do tipo que exija,
das indústrias, né, que tem muitos aqui na cidade, que exija que ela tenha sua responsabilidade social, o que ela pode fazer para a sociedade, através até do imposto, enfim, algo do tipo. Porque, como eu disse, tem muito dinheiro, a gente foi atrás de mais de, não só aqui da região de Campinas, aqui na Campinas, mais de 100 empresas, e nenhuma empresa olhou para o nosso projeto querendo apoiar, porque para eles é muito mais fácil mostrar a marca deles com um famoso do que direcionar para um projeto que não vai ser visto pela sociedade como um todo. Então, como eu disse, a gente tem um projeto que é direcionado para isso, só que a gente não consegue captar justamente porque as empresas não têm uma responsabilidade social. Perfeito. Vou estudar também essa questão, se não me engano já existe, né, junto à Secretaria de Cidadania, Assistência Social, né, as empresas parceiras que acabam, né, doando, revertendo, né, um valor para ações. Então, eu vou verificar, de repente a gente pode complementar com alguma coisa mais específica, né, até para a questão de políticas de prevenção às drogas, cultura, arte, o que vocês desenvolvem, mas isso eu preciso estudar para poder fazer algo realmente que venha ser eficaz, que venha trazer resultado. Era a última, mas a Marlene eu não posso deixar de lado. Faz favor, Marlene, você é a última mesmo agora. Eu só queria fazer um comentário. Meu nome é Marlene, eu sou do SAMU e há 9 anos trabalho com assistência social na abordagem social de rua. Mas primeiro me responde, tem ambulância? Tem ambulância. Chegou as ambulâncias? Está faltando maca. Chegaram? Está faltando Chegaram. mais. E maca? A maca se perde por aí nos pés da vida, né? Tudo e acabam bem. quebrando. Então vamos lá. Eu queria colocar o seguinte, há 9 anos atrás a gente percebia um número grande de adolescentes em situação de rua dependente químico, né? Então, eu não posso falar do que está no território, que está com as famílias, porque eu desconheço. Eu posso falar dos que estão em situação de rua. E aí, com a vinda do contrato que foi feito, né, o cofinanciamento com a MVM, que está aqui representado pela sua coordenadora e mais 2 trabalhadores, esse número diminuiu na rua e muito. É gritante o número de adolescentes em situação de rua, né, que a gente na abordagem encontra, mesmo nos territórios. E quando a gente encontra também, o contato com a MVM ele é muito rápido, né? Os educadores que estão aqui presentes, eles vão muito rápido e o trabalho com a família funciona de alguma forma. Então, assim, ontem a fala do vereador me chamou a atenção no intervalo da sessão da Câmara, eu estava assistindo na minha casa, quando o senhor falou sobre o CRAC de uso social, né, que a doutora Sara tinha colocado. Eu até liguei para a Verônica na mesma hora e convidei eles a virem aqui na sessão de hoje, porque eu faço parte do comitê que está escrevendo uma nova política para pessoas em situação de rua e a reunião também acontece na terça-feira de manhã. Então, eu queria colocar assim, eu não sei, até perguntei o 385 que foi dito que era, foi me dito que foi falado pela doutora Elisa, o número apresentado é um número muito grande, mas provavelmente deve ser de quem está no território com a sua família, né? Não em situação de rua. E também dizer aqui que é muito difícil, porque a gente sempre fala do crack, sendo que a nossa predominância é o álcool, mesmo para as crianças e adolescentes. Então, eu acho que essa casa poderia estar revendo a política do uso do álcool, né, da forma que é vendido. Porque depois que veio esse chamado carote, né, que o morador de rua usa, eu tomei um carotinho, tomei 10. Então, assim, é uma garrafinha de álcool que é vendida em muita loja a R$ 1,50. Então, é um valor muito baixo. Eu acho que essa política de venda ela teria que ser revista. E é vendido em qualquer supermercado, é vendido em qualquer distribuidor, em qualquer lojinha do centro, mesmo nos xing-lings da vida. Então, acho que teria que ser revisto isso também, principalmente a venda para criança e adolescente. Perfeito, que é proibida e a fiscalização, infelizmente, não ocorre com tanta vontade. Eu lembro uma época na Coordenadoria de Prevenção às Drogas, só para concluir, que nós fizemos uma campanha dizendo combustível não é bebida, porque o corote havia aumentado o preço
e estava mais caro que o litro do álcool, combustível. Aí as pessoas em situação de rua estavam comprando álcool no posto de gasolina, no posto de combustível, e misturando com limão, com açúcar e, né, groselha. Eu não vou passar receita aqui. Então, vamos finalizar. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, todos que nos assistem. Realmente é um assunto polêmico, não tem receita, mas tem pessoas com vontade de mudar essa situação que, infelizmente, atinge inúmeras famílias. E eu tenho absoluta certeza aqui que se vocês não vivem isso, né, com uma pessoa dentro de casa, vocês conhecem alguém aí que está vivendo esse tormento, desse pior mal, que é o problema das drogas. E quero também disponibilizar para vocês palestra gratuita para a empresa, para a escola, para a igreja, para onde vocês quiserem, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas com informação e também com serviços aonde buscar ajuda. Eu vou passar a palavra para o professor, para concluir. Professor Alberto. Isso, agradecer. Agradeço, então, a todos os presentes e os vereadores membros da comissão continuam abertos também para sugestões, né? Porque uma coisa é a gente falar meio de teoria, né? E outra coisa é quem está lá vivenciando o problema efetivamente. Por isso, para nós é muito bom esses depoimentos, a gente começa a ter uma visão, uma perspectiva diferenciada, né? Que a gente fica muito aqui, né, no gabinete, e a gente tem uma visão, até para fazer o projeto de lei, às vezes, eu trabalho muito isso, eu gosto de fomentar os debates, porque o nosso projeto sai daqui muito técnico, né? Mas quem está vivenciando o problema efetivamente pode contribuir muito com sugestões, e nós estamos abertos a isso. Para nós não existe crítica, para nós existe sim contribuições saudáveis, importantes para a gente continuar no nosso trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito por todos, né? Todos nós. Achei muito interessante a colocação, né? Aí a gente sai daquela perspectiva que a culpa seria de Brasília. A culpa é de todos, né? Vamos todos nós dar mãos e dar uma resposta para esse problema tão urgente. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor Alberto. Passo a palavra agora para a Débora. Eu queria agradecer a todos a presença, o vereador Nelson por ter aberto esse debate importantíssimo. Como eu disse, perpassa por todas as secretarias, né? Eu acho que a discussão tem que ser amplificada e quanto mais parceiros estarem discutindo, é melhor. Eu sempre digo que criança e adolescente, segundo a lei, deve ser prioridade, precedência e preferência na formulação das políticas públicas. Infelizmente, em Campinas, nós não temos visto isso. Nós temos mais de 5.000 crianças em lista de espera para vaga em creche. Nós temos demanda reprimida em toda a região de Campinas para contraturno escolar. Significa que são crianças que ficam nas ruas ou sei lá onde, né, no horário contrário à escola. Entre outras, escolas sem funcionários, né? Principalmente as estaduais, eu gostaria que os pais visitassem as escolas e vissem a falta de funcionários que existem nas escolas. Como ela disse que coordenador tem que abrir porta de banheiro, isso o coordenador tem que abrir portão, abrir porta, subir aula, olhar corredor, porque nós não temos funcionários. Nós não temos professores especialistas na rede municipal, está em falta. Então, falta muita coisa para nossas crianças. Sobra droga porque está faltando outras coisas. Está faltando prevenção, está faltando o olhar atencioso da gestão, né, para que essas crianças não tomem esses caminhos errados. Como a Sandra disse, quando a gente começa a levantar paredes, né, Sandra, para tentar fechar, é porque está faltando de algum lado, está faltando de todos os lados. Então, eu acho que é hora da sociedade em geral, e eu gostaria disso, né, pedir para que a sociedade em geral olhasse com mais carinho para as nossas crianças, né, e para os nossos adolescentes. Para que, eu acredito sempre que a sociedade só vai mudar quando houver investimento e realmente for cumprida essa lei, de priorizar, de dar preferência e precedência nas políticas públicas para as crianças e adolescentes. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, Débora. Pode bater palma.
Depois que eu terminar aqui, vocês batem palma para mim também. Quero agradecer a Débora, em nome da Débora, todos os conselheiros tutelares. Vale lembrar que todos os conselhos foram convidados, todos, tá? Quero agradecer também a Sandra, do CAPS e Travessia. Pode ter certeza, Sandra, que você ganhou um fã. Gostei muito da sua fala. Em nome da Verônica Zibord, quero agradecer todos do Movimento Vida Melhor. Agradecer a presença do Carlos Morelo, da sua esposa, da Pastoral da Sobriedade, da Arquidiocese de Campinas. O soldado Felipe, do 47º. O cabo Ana Cláudia, da 47ª. E o soldado Simonato, da 47ª também, BPMI, da Polícia Militar de Campinas. Tenho certeza que vocês terão aí um trabalho muito árduo junto ao PROERD. É um trabalho que eu tenho absoluta certeza que, se fosse... tivesse um outro olhar dos nossos políticos, do poder público, nós teríamos menos crianças e adolescentes aí envolvidos com as drogas. Acho que, em vez de investir em viatura, poderia investir no PROERD, né? Agradecer a Martina, do Instituto Padre Haroldo, a Ângela, assistente social da Associação Cria Paz, muito obrigado, presença do seu filho também. Marlene Oliveira, do SAMU. Tem ambulância lá, Marlene? A Lúcia, conselheira do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, do Instituto Padre Haroldo também. A Carmen, assistente social do DOAS. Em nome da Carmen, todos da assistência social, secretaria essa que eu também tenho um grande carinho. Tive a oportunidade, nos últimos anos, de atuar na Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que é ligada à cidadania. Até então era ligada à Secretaria de Assistência, agora é Deficientes, né? Juntou tudo. Meu Deus. Rosângela de Freitas, faxineira, a mãe ela já foi embora. Cadê ela? Uma pessoa também que eu tenho um grande carinho, vive aí uma luta. E a Yoshi, advogada, analista de sistema. E mãe sofredora, que com certeza compactou tudo que a doutora falou, né? Da tal da festa nas chacrinhas. E aí esses fatores que nós precisamos substituir por fatores de proteção. Então era isso, muito obrigado a todos e um bom dia. Encerrada a reunião, mais uma reunião da Comissão de Prevenção às Drogas, nós vamos conversar com a Débora Palermo, que está representando aqui os vários conselhos tutelares. Ela é do Conselho Tutelar da região leste, né? Mas eu gostaria que você falasse em nome de todos eles, como você falou ali, sobre qual o maior desafio do Conselho Tutelar nesse assunto de hoje, combate às drogas, crianças e adolescentes. O maior desafio é ter mais políticas públicas, onde encaminhar esses adolescentes, onde eles sejam acolhidos e tratados, além do CAPSI, que tem, como foi dito aqui, tem muitos que não conseguem fazer o tratamento no CAPSI. Eles, segundo eles falam, eles não dão conta, porque eles estão num uso muito abusivo e eles pedem para serem internados. E hoje nós não temos em Campinas, nós temos apenas 2 leitos quando eles estão em situação de muito uso abusivo, às vezes tossindo sangue, tendo até problemas já de saúde mental, né? E aí nós pedimos, assim, nós não temos por exemplo, uma comunidade terapêutica para colocá-los, né? Então nossa luta é que aumente os CAPSIs, que aumentem os profissionais nos CAPSIs e que tenha mais programas também, como a comunidade terapêutica e outros programas que atendam essa demanda. E do que você viu aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o balanço que você faz dessa reunião e sobre o trabalho que a comissão tem feito nesse assunto.
Eu achei excelente, né, essa iniciativa do vereador Nelson Rossi, esse olhar, né, atento para essa causa que tem trazido inúmeros problemas a toda a sociedade, né, que é o uso de substâncias psicoativas. E eu acredito que essa comissão vai ampliar esse debate entre todas as secretarias e que nós vamos ter novidades. Eu quero acreditar nisso. Acreditamos. Obrigada, viu? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. Bem, nós vamos agora conversar com o vereador Nelson Osseri, que é o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas. Mais uma reunião, vereador. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, puxasse alguns destaques da reunião de hoje. Foram muitos, pelo jeito. Não, muito produtiva. Eu fiquei muito feliz. É a segunda reunião, casa lotada. É um assunto polêmico, um assunto difícil, que é a questão do tratamento para criança e adolescente dependente de drogas. E nós vamos continuar nesse foco, né? Trabalhar o ser humano da melhor maneira possível, onde realmente a gente possa respeitar esse direito constitucional que é o direito à saúde. Nós sabemos que existem inúmeras pessoas hoje que sofrem desse mal, que é a dependência química, que é uma doença crônica, que é uma doença mental, física, espiritual, né? Incurável, porém existe controle. E nós sabemos que isso existe nas melhores famílias, isso não tem questão de religião, não tem questão de classe social, de raça. A droga, infelizmente, pode pegar qualquer um, todos estão sujeitos a desenvolver a dependência química. Não dá para a gente identificar quem vai e quem não vai desenvolver. Alguns têm a predisposição, outros não, mas a gente precisa oferecer ferramentas, principalmente para as nossas crianças e adolescentes, não se envolverem com o problema das drogas. Queria falar um pouco sobre quando termina a reunião, né? Nós estamos encerrando a reunião e o senhor falou, agora eu vou me reunir com os membros da comissão. Então é uma curiosidade, o que acontece agora? Eu gosto de fazer essa reunião pós-comissão porque nós podemos debater as demandas que chegaram. Então foram várias demandas. Pediram leito para desintoxicação, pediram a volta do abrigo para atender essas pessoas vulneráveis. Então nós vamos discutir isso. Dentre as demandas, a principal é a questão de uma estatística, de um balanço, né, de crianças e adolescentes que passam pelo Conselho Tutelar, que passam pelo Centro Psicossocial Infantil, que é o CAPSI, são 4 em Campinas. E após esse balanço, a gente poder propor projetos eficazes, projeto que realmente não fique no papel. Porque eu não estou aqui também para ficar apresentando o projeto de lei que amanhã ninguém utiliza ou então fica na gaveta da Câmara Municipal. Eu quero realmente apresentar projetos eficazes que possa trazer qualidade de vida para toda a população de Campinas. Bom, a reunião costuma ser mensal, né, das comissões permanentes. A próxima a gente já soube que é no dia 22 de maio, uma terça-feira também. 22 é uma terça-feira, e o senhor vai começar a ouvir pessoas, né? Quem será o primeiro, então? No dia 22 de maio, às 19 horas, né? Aqui no plenarinho da Câmara Municipal, quem vem dar um depoimento é o Alexandre Frota. Ele vai contar de toda a sua experiência, é uma experiência, lógico, que vale como exemplo para que as pessoas possam entender as dificuldades e também onde buscar ajuda. Então, não deixa de ser um exemplo de luta, um exemplo de vontade de resgatar o seu maior patrimônio, que é a vida. Uma pessoa que hoje aí está sóbria, está limpa, e ela vai estar presente aqui no plenarinho da Câmara Municipal, o ator, né, o Alexandre Frota, para poder passar um depoimento. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. A gente encerra por aqui a transmissão da reunião, da segunda reunião da Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas, que tem a presidência do vereador Nelson Osseri. Lembrando que daqui a pouquinho, né, 12h30, tem a nossa primeira edição do jornal Câmara Notícia, falando sobre os assuntos que foram discutidos na reunião ordinária da última segunda-feira, de ontem, segunda-feira. Obrigada pela companhia, boa tarde. TV Câmara.